Olá, bom dia para você que está aqui conectado com a gente em mais um webinar Conversa com a Vext. Eu sou a Daniele da Comunicação e vou estar hoje aqui nos bastidores dando suporte e também vou passar para vocês as primeiras informações do nosso evento. Começando pela nossa agenda. Traremos alguns recados importantes e rápidos na mensagem inicial. Abordaremos mais profundamente a campanha de perfis e o desempenho dos investimentos. Abriremos para dúvidas, depois recados finais e encerramento. Quem vai estar com a gente aqui hoje? A nossa diretoria executiva, composta pelo Mauro Figueira, nosso diretor-presidente, Vinícius Narciso, nosso diretor de investimentos e finanças, e Cristiano Bernardo, nosso diretor de seguridade, comunicação e relacionamento. Nosso convidado especial, na verdade, é o tema perfis, que vai ser o destaque de hoje. Temos agora algumas informações técnicas antes de começar o nosso evento. Bom, as perguntas elas devem ser feitas e enviadas aqui no nosso chat, nesse primeiro ícone destacado, onde tem 2 balões e uma interrogação. A gente vai responder o máximo de perguntas dentro do nosso tempo, então a gente pede para vocês priorizarem as perguntas que estejam relacionadas aos pontos que serão aqui abordados. Se você tiver qualquer problema de conexão, fica tranquilo, é só sair e entrar novamente no mesmo link. Caso seja necessário, aqui também tem uma funcionalidade de acessibilidade para a legenda, clicando nesse segundo ícone destacado. E, por fim, este evento está sendo gravado e a gente vai disponibilizar a gravação para todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente, Mauro Figueira, para as mensagens iniciais. Obrigado, Daniele. Bom dia a todos, pessoal. Espero que estejam todos bem. É uma satisfação estar de novo aqui com vocês em mais uma conversa com a Vext, com foco nos investimentos. Antes de iniciarmos, eu vou passar aqui 2 minutos de mensagens sobre algumas informações a respeito do que estão acontecendo aqui na Vext. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que responderam gentilmente a nossa pesquisa de satisfação. É uma pesquisa bienal, endereçada a todos os nossos participantes, sejam os ativos, os BPDs, os autopatrocinados assistidos. Essas respostas que vocês estão passando para a gente serão muito importantes para que a gente possa aprimorar as nossas soluções, nosso apoio junto a vocês. Com certeza são incluídas aí no nosso ciclo de planejamento 2023, já começou, inclusive. Em breve vocês vão poder acompanhar o resultado consolidado no website. E destacar que esse ano nós tivemos aí um nível recorde de respostas, seja comparando a 2018 a 2020, ou até com relação ao que nós prevíamos. Então nós tivemos aí, no planejamento, junto à agência que nos apoiou, tinha uma expectativa de ter cerca de 1.600 respostas, tivemos 1.800, isso obviamente que aumenta o nível de certeza aí, estatística nas informações que nós recebemos. Então, mais obrigado a todos que participaram. Fiquem de olhos aí para receberem os resultados em breve no nosso website. Pode passar, por favor? Aqui eu quero fazer um parênteses, informar aí, reforçar que a Vext, obviamente por meio de todos os integrantes, nossos conselheiros, dirigentes, apoiamos aí o Tributo ao Futuro. É uma ação aí de uma das nossas patrocinadoras, a patrocinadora Fundação Norberto Odebrecht. Recomendamos, se vocês tiverem interesse, que também se envolvam, se vocês acharem importante. Para nós, educação é um tema muito importante. E esse ano aí, com o tema Um Gol pela Educação, está muito bacana o vídeo que foi feito, com participação de várias empresas. Sugiro que assistam o vídeo e também se envolvam, conforme aí a possibilidade e interesse de cada um. E por falar em educação e participação, vou trazer aqui algumas informações e atualizações sobre ações que a nossa equipe tem feito junto de vocês, patrocinadoras. Então, seja que com o objetivo de promover o plano, ou incentivar o planejamento, tirar as dúvidas, explicar tudo sobre os perfis de investimento, nossa equipe está em campo, seja através do mundo virtual ou no mundo físico. Aqui tem algumas fotos, ações que fizemos aqui na EBN, na Ocean, na Braskem, na própria ICN. Então, fique atento, se você tiver interesse, que a Vext visite a sua empresa, a sua unidade, converse com o seu PO,
entre em contato conosco, que será um prazer estar junto de vocês aí. E uma última atualização, antes de iniciarmos a questão dos investimentos, nós estamos aqui passando por mais um processo de auditoria, da ISO 37001, voltada às práticas anti-suborno e anticorrupção. Lembrando que nós já tivemos a primeira certificação em 2019, estamos agora passando por uma nova recertificação. Isso faz parte aí do nosso compromisso de gestão anti-suborno. Se você ainda não conhece, convido para que entre no site e conheça e leia o nosso compromisso da gestão anti-suborno. É isso. Então, vamos falar de investimentos. Já que está todo mundo aguardando, vou passar a palavra para o Vinícius Narciso, nosso diretor de investimentos. É contigo aí, Vini. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Contente aqui em bater esse papo mais uma vez com vocês, trazer um pouco da dinâmica dos investimentos e a campanha, né, de perfis, né? Hoje, desde o dia 1º de outubro até o dia 4 de novembro, a gente vai estar em campanha, né, de perfis. Esse é um período, né, onde você participante pode reavaliar, né, o perfil que você está e tomar a decisão de manter ou fazer uma alteração, né, baseado em alguns pontos que a gente vai trazer aqui, tá? Então, é importante, assim, você não tem a obrigação de mudar, é uma opção que você tem, e aí essa janela, diferente dos anos anteriores, que ela ficava aberta ao longo do mês de novembro, esse ano aqui a gente ajustou para ficar aberta do dia 1º de outubro a dia 4 de novembro, tá? Então, é importante para definir, né, qual vai ser o perfil que vai ficar vigente o ano que vem, tá? Então, lembrando alguns pontos aqui, né, quem tomar a decisão de alterar o perfil, esse novo perfil ele vai ficar vigente a partir do dia 1º de janeiro de 23, tá? Então, tomando a decisão, seja ela qual dia for nessa campanha aqui ao longo de outubro até o dia 4, ela vai ficar vigente a partir do dia 1º, e aí o resultado desse novo perfil você vai poder ver nos resultados na cota divulgada em fevereiro referente a janeiro, tá? Lembrando que o participante pode fazer a alteração de perfis nessa janela quantas vezes quiser, pode ter feito e refazer até o dia 4, então o que vai ficar vigente é a última decisão feita pelo participante, tá? Então, se ele alterar 10 vezes ao longo da campanha, o que vai ficar vigente para o ano que vem é a última escolha, tá, do participante. Isso é um ponto importante. E aí, rapidamente mostrando como que você, participante, pode fazer a alteração do perfil, basta acessar, né, no nosso website, que é vext.com.br, na parte login, em cima, né, logo na parte de cima do nosso website. Quando você clica em login, abre essa tela, que é para acessar a área restrita, basta colocar o seu CPF e a senha, né, de acesso à área restrita. Quando você consegue entrar, vai ter o menu serviços sobre seu perfil de investimento. E aí, dentro do perfil de investimento, escolher o perfil de investimento. Lá você vai ter as 10 opções que a gente tem hoje de perfis para tomar a decisão, tá? Então, esse aqui é o caminho que vocês precisam seguir para fazer a alteração. E aí, relembrando alguns pontos, né, entrando agora sobre realmente os perfis, vale a pena só a gente trazer aqui 3 conceitos do que basicamente é o que a gente está falando. Bom, o que são os perfis de investimento? Os perfis de investimento nada mais são do que carteiras de investimento estruturadas com base nas nossas 8 classes de ativos, que a gente vai falar o que é também, e cada perfil de investimento tem sua parcela de risco, né? Então, os perfis mais curtos, menos risco, os perfis mais longos, mais risco. A gente vai falar um pouco disso também. E como é que é montado, né? Como é que foram montados esses perfis? Eles têm como a principal característica o horizonte de investimento, né? Então, a composição, né, desses perfis com base nas classes, elas são montadas com base no horizonte de investimento, no período em que o participante vai ficar com o seu recurso alocado aqui, tá? Então, cada perfil tem uma composição, cada perfil tem um horizonte de investimento, tá? E aí, o que são as classes de ativos, né, que a gente tanto fala, a gente vai tratar aqui. Classes de ativos são tipos de investimento, né, que a gente faz. Então, por exemplo,
investimento em renda fixa, investimento em renda variável, investimento no exterior. Isso são segmentos onde a gente aloca os tipos de investimento para suas características dentro da composição de cada uma das classes, para facilitar a gestão, facilitar o acompanhamento e o monitoramento do tipo de investimento. Tá? Então, a gente vai tratar disso ao longo da apresentação. Então, lembrando, os perfis são 10 perfis, 8 classes, as 8 classes compõem, cada uma na sua parcela, os perfis de investimento dentro do horizonte de investimento. Então, os 10 perfis que a gente tem, é o que está na tela. A gente está falando do perfil desde o perfil curto prazo, que é o perfil com menor risco, até o perfil 2065. Né? Então, são 10 perfis, subindo ele de 5 em 5 anos. E aí, como eu falei, cada perfil ele segue uma lógica do horizonte de investimento, que nada mais é do que o ano de início da utilização do recurso, seja ela por pós-carreira ou algum outro objetivo de utilização desse recurso. Né? E aí, qual que é o racional? Na medida em que os perfis vão ficando mais longos, ou seja, vai saindo do perfil curto prazo para o perfil 2065, que é o mais longo, sobe o nível de volatilidade, ou seja, sobe o nível de movimentação do preço, ou seja, há uma oscilação maior em perfis mais longos, né, porque são investimentos com maior risco, nível de risco, mas também sobe a expectativa de retorno desse investimento, desse perfil, e, consequentemente, uma maior expectativa de retorno traz também uma acumulação maior de patrimônio, né? Uma expectativa de acumulação maior de patrimônio. Né? E o que é importante, de novo, olhar. O participante que vai escolher o perfil, ele tem que ter de maneira muito clara qual é a expectativa dele de manter o recurso alocado, ou seja, o objetivo de investimento de novo. Né? Porque assim, se o participante pretende utilizar o recurso no curto prazo, que ele está perto de entrar no pós-carreira ou perto de utilizar, se ele alocar num perfil mais longo, lá o perfil, por exemplo, 2050 ou 2065, existe um risco desse investimento para um período curto ter uma oscilação e estiver em campo negativo, né? Pode estar em campo negativo. Então, por isso que é recomendado os participantes que estejam perto do momento de pós-carreira, que vai utilizar o recurso, ele fique mais em perfis mais conservadores. Agora, junto com essa questão do horizonte de investimento também, a gente traz o tema da tolerância à volatilidade, tolerância ao risco, né? Porque, como eu falei, muitas vezes o participante ele até tem uma expectativa de manter o recurso por longo prazo, mas ele não tem aquele apetite a risco, ele não consegue ver aquele investimento oscilar muito, ele quer um investimento mais conservador. Mas se ele tem a possibilidade de manter o recurso por um longo prazo, mas ele é conservador, o risco que ele tem em manter o recurso num perfil curto é de não atingir aquele acúmulo de patrimônio que ele pretende ter no pós-carreira ou quando ele quiser utilizar. Então, o participante tem que ponderar bastante isso. Horizonte de investimento e tolerância a risco, com risco também de não ter o acúmulo do patrimônio no montante que ele pretende utilizar. Aí, uma pergunta que a gente sempre recebe, mas a VET recomenda algum perfil? Sim, a gente tem dentro da nossa metodologia, que é o perfil data-alvo, a gente recomenda que se o foco do participante é o pós-carreira, que ele tenha um racional de olhar a data de nascimento dele e adicionar 65 anos. Essa conta vai gerar qual vai ser o melhor perfil para ele, se ele tiver como foco o pós-carreira. Então, trazendo um exemplo, participante que nasceu em 1979, quando você adiciona 65 anos, você vai chegar em 2044. 2044 não tem um perfil. Então, qual que é a recomendação? Você sempre olhe o perfil imediatamente depois, ou seja, 2044, o perfil que existe acima é o perfil 45, 2045. Então, dentro da metodologia data-alvo, o perfil recomendado nesse caso, um participante que queira ter como foco pós-carreira, é o perfil 45, e assim serve para os demais tipos de participante e perfis. Tá? Aqui, só para a gente rapidamente trazer, como comentei, as classes de ativos. Né? Então, a gente está falando de 8 classes de ativos, tá? Que são tipos de ativos. A gente está falando, então, de uma primeira classe, que é a mais representativa aqui, que é
renda fixa a curto prazo, que é um investimento com baixa volatilidade, não significa zero volatilidade, é o que tem a menor volatilidade, o menor risco. A maioria desse segmento aplica em títulos públicos pós-fixados, que acaba tendo como rentabilidade a própria Selic ou o CDI, no caso de, muitas vezes, de investimento em renda fixa com crédito privado. Então, ele tem o principal componente a seguir muito perto a rentabilidade que está sendo aplicada no CDI ou na Selic. Já existe a outra classe, renda fixa juro real, da mesma forma que a renda fixa curto prazo aqui, ele já está trazendo já um investimento renda fixa ainda, mas já com alguma volatilidade. São títulos, muitas vezes títulos públicos também, que são atrelados aí sim agora à inflação. Então, ele busca ganhos acima da inflação, né? Então, e aí, como muitas vezes ele tem um componente de volatilidade, muitas vezes a alocação nesse tipo de ativo ele pode sofrer em momentos de curto prazo, tá? Mas ele busca, em longo prazo, proteger esse tipo de investimento de variação da inflação, tá? Existe uma terceira classe também de renda fixa, mas aí aqui já renda fixa no exterior, né? Onde a gente aloca também títulos públicos e títulos de emissão privada, mas já de governos, né, e entidades privadas já no exterior, mas aqui com hedge sem correr o risco cambial, tá? Então, já é investimento no exterior sem correr o risco de movimentação, por exemplo, do dólar, tá? Então, já reduz um pouco a volatilidade, mas já traz alguma volatilidade também. Uma quarta classe é o global. Então, da mesma forma que renda fixa global com hedge, aqui a gente também aloca em títulos de renda fixa no exterior, mas também tem uma alocação relevante em bolsa no exterior, tá? Então, basicamente, a gente está falando do S&P, que é a bolsa dos Estados Unidos, e aí aqui, diferente da global com hedge, aqui a global já tem o risco um pouco maior, porque corre também o risco cambial, tá? O risco de movimentação da moeda. Então, é uma classe também representativa e esse ano, a gente vai falar um pouco disso, também está sofrendo um pouco dentro dessa janela que a gente está olhando de curto prazo. Tá? Tem uma outra classe, que é a quinta classe, que é a classe multimercado, é uma classe bastante interessante, que traz bastante volatilidade. Ela está prevista, a estratégia do multimercado é uma estratégia bastante interessante, porque o gestor, onde a gente aloca os investimentos em multimercado, ele tem uma flexibilidade de alocar o recurso em tipos de ativos diferentes. Ele pode alocar uma parcela em bolsa, ele pode alocar uma parcela em moeda, uma parcela em juros, em imóveis. Então, ele tem uma flexibilidade maior de movimentar a estratégia de acordo com a análise que ele está fazendo. Tá? Ele não tem a obrigação de manter a posição em determinada classe e ele vai podendo fazer movimentações ali, muitas vezes, de curto prazo para poder buscar a melhor alocação possível. Tá? Então, é uma estratégia bastante interessante. A outra estratégia que tem uma parcela relevante de volatilidade é a classe renda variável. A gente está falando aqui basicamente de alocação em ações no Brasil, tá? Então, ações listadas na Bolsa Brasileira, na B3, tá? E a gente está falando basicamente listadas, né? Então, ou seja, tem ações listadas na Bolsa. E tem outras duas classes que a gente chama de ilíquidos, como o próprio nome diz, a característica dessas duas classes é a iliquidez, não é tão rápido assim a gente poder fazer uma monetização, uma venda dessas duas classes, né? Então, são classes que a gente tem um olhar bastante estratégico, a gente tem sempre ter uma limitação até na própria alocação nisso, exatamente por conta dessa iliquidez, mas são estratégias que historicamente traz bastante resultado e vem trazendo para a gente. E aí, olhando o ilíquidos yield, a gente está falando aqui de investimento com alguma volatilidade, né, como o próprio nome diz, baixa liquidez, como eu comentei, que aí são alocações em FIPs de crédito, em ativos florestais, né, investimentos em ativos florestais, em infraestrutura também, de projetos já existentes, e são investimentos que buscam, né, uma geração de renda mais no longo prazo,
só com alguma previsibilidade de fluxo de caixa, né? E um pouco menos de volatilidade. E o ilíquidos growth, está falando aqui traz um pouco mais de volatilidade, também baixa liquidez, como eu comentei. E aí FIPs de private equity, e também florestais, mas já com ativos imobiliários e infraestrutura greenfield, são projetos novos e busca aqui, são ativos que buscam crescimento, mas também acaba tendo uma volatilidade maior em relação ao yield, tá? Então aqui era mais para rapidamente a gente passar o que são as classes, para ajudar um pouco aí o participante a entender o que está dentro de cada uma das classes, tá? Aqui, esse gráfico, basicamente, o que a gente traz aqui? Cada barra dessa é um perfil, cada barra dessa é a composição das classes de ativos nos seus perfis. Então, dá para ver bem ali, por exemplo, que a barra mais à esquerda, a gente está falando aqui da alocação que teve agora em agosto de 22 no perfil curto prazo. Então, a gente está falando que, basicamente, 98% do perfil curto prazo está alocado na classe renda fixa curto prazo, que a gente olhou lá, são investimentos em títulos públicos que buscam uma rentabilidade perto da Selic, ou crédito privado também busca a rentabilidade perto do CDI, tá? Então, baixa volatilidade. Tem uma pequena parcela nos ilíquidos yield, tá? E é assim que o perfil vai ficando cada vez mais longo, pode ver que a barra ali, a cor verde, ela vai reduzindo, ou seja, a alocação naqueles ativos com menor volatilidade, ou seja, a parcela que a gente tem no renda fixa curto prazo, vai reduzindo na medida em que a classe renda variável, a alocação em bolsa, vai subindo, que é a barra ali laranja, tá? Então, pode ver, é uma troca, ou seja, na medida que os perfis vão ficando mais longos, vai reduzindo a parcela em ativos menos voláteis e vai aumentando a parcela em ativos mais voláteis, né? E aí, só para dar um exemplo, o perfil 2065, ele tem 47% alocado em renda variável, tem 13% alocado em multimercado, em ativos com maior volatilidade, tá? A lógica do data-alvo é isso. Na medida que a data-alvo fica mais longe, maior é a alocação em ativos com maior volatilidade, mas traz aquela ideia de uma maior expectativa de retorno também, tá? Aí aqui, já entrando no tema de perfis também, ou seja, de como escolher um perfil, a gente traz sempre uma mensagem importante que não olhe só o retrovisor, ou praticamente nem olhe o retrovisor, não veja, por exemplo, como foi o desempenho dos investimentos no passado. Você pode olhar o passado, tomar uma decisão olhando simplesmente o passado e esquecer de olhar o seu objetivo de retorno, o seu objetivo, né, com investimento, seu horizonte de investimento. Então, você olhar o passado e falar, bom, o mercado foi de tal jeito o ano passado recente, vou seguir esse racional, você pode incorrer em um erro de olhar o retrovisor, achando que vai acontecer da mesma forma no futuro, e pode ser que não aconteça. Então, a gente vai trazer alguns elementos aqui para ajudar a decisão. É importante que você até tem que olhar, mas assim, não pode ser só isso, tá? Então, para você poder formar a poupança para o seu futuro, tem que olhar um pouco mais para frente, olhar essa expectativa com um investimento alocado aqui na VET, tá? Então, essa é uma mensagem que a gente sempre busca trazer, tá? Aqui é um gráfico interessante que a gente traz, cada coluna dessa é um ano, a gente ranqueou os tipos de investimento, os principais investimentos, segmentos, né, que existem no mercado, do melhor para o pior, em termos de rentabilidade relativa. Não significa que todos caíram ou que todos subiram, aqui é ranqueado do melhor para o pior em termos de rentabilidade em cada um dos anos, né? E aí dá para ver bem que há uma colcha aqui de retalho, onde não tem aqui um investimento que sempre ficou em primeiro lugar e nenhum outro que ficou sempre em último lugar nos determinados anos, tá? Interessante olhar aqui que em 2020 e 2021, e a gente trouxe isso em algum webinar passado, foram 2 anos muito atípicos, onde o IPCA, a inflação ficou acima da taxa de juros, né? Ou seja, o juro real foi negativo em 20 e 21. E esse ano aqui, o CDI já, nessa janela que a gente está olhando aqui,
O CDI já é o melhor investimento nessa janela, e ações no mundo é um dos piores investimentos nessa janela que a gente está olhando. E aí, olhando especificamente ações no mundo, olha o que acontece quando a gente isola ações no mundo dentro desse ranking. A gente consegue ver que ela teve momentos ótimos ali em 2013 e 2014, foram ali um dos melhores investimentos. Já em 2016 foi um dos piores, aí voltou em 22, em 21 foi o melhor investimento e já em 22 já é o pior. Ou seja, dá para ver bem a volatilidade aqui de cada um dos segmentos, né? Então é aquela coisa, vou só investir no investimento no exterior, ou ações no mundo, porque vai ser o melhor negócio. Pode ser, pode não ser. Agora, a pergunta que pode suscitar, mas como que a Vext, dentro da gestão dos investimentos, sabe ali qual vai ser a melhor composição ou vai ser o melhor investimento, né? Então, lembrando, os participantes do plano, vocês podem escolher entre os 10 perfis, cada perfil faz a alocação nas 8 classes, e aí como que é composta essa estratégia de investimento, né? Então, a gente está falando que cada uma das classes de ativos, a gente tem estratégias específicas para cada uma dessas classes. A gente olha a composição, subestratégias, se é uma gestão ativa que a gente busca superar um benchmark, ou uma gestão passiva, que a gente chama de beta, onde a gente quer seguir simplesmente ali um benchmark, um índice de referência, se a gente tem posições principais, posições satélites, qual o objetivo de retorno para cada uma dessas classes, existem limites de exposição para cada uma das classes, que a legislação traz, e também limites gerenciais, porém a entidade de previdência fechada não pode alocar em Bitcoin, não pode só comprar ações, não pode só ter alocação no exterior, então tem que fazer realmente uma análise completa de limites. Aí, com base nessa estratégia, a gente faz, junto aos nossos consultores, a gente faz um processo de seleção dos gestores, lembrando que a gente não aloca diretamente nos investimentos, nos ativos, a gente faz alocação através de fundos de investimento, né? Então, e aí os gestores têm os gestores que a gente contrata têm toda a sua governança para seguir, toda a sua análise das alocações que eles vão fazer. Então, a gente tem mais de 30 gestores, a gente só listou alguns aqui, Sul América, Bradesco, Itaú, SPX, então a gente aloca em gestores especialistas. E aí, dentro da governança de investimentos, a gente tem políticas, tem normas, a gente tem comitê de investimento e risco, onde é discutido toda a estratégia de investimento, e quem compõe o comitê de investimento e risco é a diretoria executiva, junto com os nossos consultores, tá, de risco e de investimentos. Há uma discussão da conjuntura, a gente avalia risco e enquadramento, se está atendendo ou não a legislação, discute-se também do diligence dos gestores, acompanhamento desses gestores, avaliação, estudos de movimento tático, que é momento de curto prazo, time de rebalanceamento, se eu posso, de repente, por conta de um componente de mercado, estar com uma alocação maior do que eu previ, a gente faz um ajuste, discute-se também o casamento entre ativo e passivo, através do modelo ALM, e a macrolocação, Asset Allocation, onde a gente vai buscar compor aquele gráfico que eu mostrei de quanto vai ter em cada perfil e as classes, né? Aqui é só um panorama rápido aqui de como é a discussão. Então, resumindo, tá? Tudo que a gente falou rapidamente aqui. Cada participante tem um objetivo com seus investimentos. Há uma dificuldade de acertar o melhor momento, né? Como a gente mostrou ali, de entrar ou sair do investimento, que a gente não sabe qual vai ser o investimento campeão de cada ano. Então, não dá para ser, vou entrar agora e vou sair amanhã. Não dá para saber. A gente tem que olhar caso a caso. A robustez da gestão, da governança de investimento aqui na Vext, e acaba tendo uma importância grande a questão da diversificação, dado que a gente não sabe de antemão qual vai ser o melhor investimento. Então, a gente busca fazer a alocação de forma diversificada. E aí, resumindo isso, por isso que cada perfil de investimento tem o seu objetivo, tem o seu horizonte, possui uma alocação estruturada e diversificada. Não é uma diversificação por si só, aleatória, é uma diversificação estudada e estruturada, tá? E aí, para vocês saberem mais sobre, a gente passou aqui rapidamente pelo tempo, em alguns pontos da gestão de investimentos, de perfis, mas se vocês querem saber mais sobre os perfis, a gente tem no nosso website, lembrando que é www.vext.com.br, a
A gente tem a newsletter, tá? Que a gente divulga, né? Está em nossas comunicações. A news já está disponível para vocês, um especial que chama De Olho na Campanha de Perfis 22, onde a gente traz ali todas as características, com mais detalhe do que eu passei aqui, de cada uma das classes de ativos. E aí vocês conseguem acessar lá um pouco mais de informações, tá? E aí, além dessa composição das classes, dos perfis, também no nosso website tem um campo chamado Documentos Importantes. Lá vocês podem ver a política de investimentos, que é aprovada sempre ao final de cada ano para entrar em vigor no ano seguinte. Está disponível, que é a política de investimentos, as diretrizes, né, da gestão dos recursos. Tem o regulamento dos perfis de investimento disponível também, as regras que estabelecem e que fazem a gestão dos perfis, além também de um guia explicativo dos perfis de investimento. Isso tudo está no nosso website, é interessante vocês avaliarem. Tá? Relembrando, o período de vocês podem fazer alteração, reavaliar e fazer alteração, vai até o dia 4 de novembro. Tá? E aí aqui agora, eu devolvo a palavra aqui para o Cris agora, vou passar a palavra para o Cris, para ver se tem alguma pergunta já disponível aí para a gente poder responder. Ô, Vini, que nada, as perguntas estão chegando aqui, mas nós vamos te dar só um tempinho para você respirar. Nós estamos organizando aqui, porque a gente acredita, pelo que está lendo, que tu vai responder muita coisa no próximo momento da apresentação. Então, nós vamos direto, segue direto, no final, no momento lá das perguntas gerais, aí se prepara que tem pergunta de todo mundo aqui. Segue lá. Excelente. Vamos lá. Então, agora, bom, a gente falou um pouco da campanha aqui, da campanha, do prazo, o que é perfil, o que é classe, né? O que o participante tem que olhar de forma geral. E a gente vai entrar agora um pouco dos resultados, né? Prestar conta aí para vocês aí de como está o desempenho aqui dos investimentos. A gente traz aqui, em primeiro lugar, um pouco do que tem sido, né, o cenário, o contexto que vem mexendo nesse tabuleiro de xadrez aqui dentro desse ano, tá? Então, a gente separa aqui em 3 grupos principais. A gente está falando da macroeconomia, né, brasileira. A gente está falando esse ano foi um ano, já começou o ano passado, de subida de juros no Brasil. Lembrando que há pouco tempo a gente estava num nível de juros de 2%, que era o menor nível histórico no Brasil. Agora a gente já está na casa aí de 14%, então o nível já subiu bastante, de forma até rápida. Muito para combater a inflação no Brasil, estava na casa de 2 dígitos, e preocupava bastante, né, o governo, né, o Banco Central, e essa subida de juros fez com que essa inflação viesse para campo mais baixo, potencialmente podendo chegar perto do teto, né, estabelecido para esse ano da inflação, do IPCA, e isso acaba trazendo uma preocupação para a economia, mas não foi o que a gente viu ainda esse ano. No começo do ano, os economistas achavam que o PIB brasileiro ia até poder chegar em campo de recessão, ficar perto de zero. Na verdade, as expectativas do PIB só vieram subindo ao longo do ano, já está na casa de 2%, podendo até ser acima disso para 2022. Tá? É um aquecimento também do mercado de trabalho, consequentemente. E também uma preocupação que a gente via bastante no final do ano passado era de algum descontrole das contas públicas e de endividamento público, mas até por conta do crescimento do PIB acima da expectativa, em 22, o governo conseguiu controlar bem o endividamento e as contas públicas, e o risco fiscal ficou em segundo plano, mas isso deve voltar a ser um principal tema aí, um dos principais temas para o ano que vem. Tá? Ainda na política brasileira, todos viram aí a eleição, né, que teve o primeiro turno e a alteração, né, da composição do Congresso, né, para 2023. As eleições presidenciais, todos viram, também bem polarizado. E, ao longo do ano, o conflito entre os 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, né, acaba trazendo bastante turbulência, uma visão mais de curto prazo, e isso trouxe bastante preocupação para o mercado. Então, isso fez o panorama Brasil para a economia e afetou os investimentos. No cenário externo, consequentemente, a guerra Rússia e Ucrânia traz bastante temor, não só pela guerra em si, mas por todos os impactos que isso gera na economia mundial, e o Brasil não ficou longe disso, sofreu também um pouco.
mas isso afetou de maneira bem incisiva a Europa. A própria questão aí do Covid na China. A China tem uma tolerância zero à Covid, então ela implementou e vem implementando lockdowns em determinadas áreas da China, em regiões, além da própria crise imobiliária na China, que vem ocorrendo. Isso tudo, a China sempre foi um grande indutor do crescimento mundial e ela sofrendo esses dois pontos aqui, trouxe uma preocupação para o mercado e afetou. E nos Estados Unidos e Europa, como a gente viu ao longo do ano, pressão inflacionária no nível bastante consistente nos Estados Unidos e na Europa, fazendo com que as principais economias, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, também aumentando os juros, né, podendo aí chegar em patamares bastante elevados nos Estados Unidos, por exemplo, sem entrar em números aqui. Só que isso traz, consequentemente, um risco, né, de desaceleração da atividade econômica nesses países. Já vem sentindo isso, embora o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está bastante forte, né? Então, mas a gente vê já sinais de desaceleração nas principais economias. Isso vem afetando, por exemplo, a gente vai olhar os resultados aqui, bolsa nos Estados Unidos, vem afetando a bolsa nas principais economias e vem afetando bastante a dinâmica dos investimentos. Tá? Aqui só um panorama rápido para vocês. Então, agora entrando nos resultados, efetivamente, então, gráfico acima, a gente traz aqui a performance das 8 classes de ativos que a gente tem na VEXT até setembro. Então, dando destaque ali rapidamente a renda fixa a curto prazo, superando bem ali o CDI, que é o benchmark. E aí, dando outro destaque positivo, a classe multimercado, como eu coloquei, pela flexibilidade, os gestores, uma boa performance que a gente vem alocando aqui, né? Uma boa performance, mais que o dobro do benchmark, que é um índice de fundos de multimercado, e também praticamente o dobro quase o dobro ali do CDI também, uma bela alocação aqui, performance bastante interessante de líquidos yield também, tá? E já no campo negativo, como eu comentei logo no início, alocação em investimento no exterior, renda fixa global com hedge sofrendo muito por conta da subida de juros, como eu falei no slide anterior, subida de juros principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo, nas principais economias, afetando o investimento, pelo menos no curto prazo, embora abra uma possibilidade de um ganho ainda maior no longo prazo, no médio e longo prazo, mas no curto prazo, os investimentos em renda fixa, ainda que sem correr risco cambial, sofreram, e o investimento global, principalmente pela parcela de investimento em bolsa, sofrendo bastante também, caindo muito mais do que o benchmark, tá? Mas, de forma geral, a diversificação está trazendo o resultado quando a gente olha a dinâmica dos perfis, que é o gráfico abaixo. Então, aqui a gente está falando da rentabilidade líquida, que já é descontada a taxa de custeio administrativo, tá? E a gente olha aqui que, por conta principalmente da alocação na investimento no exterior, dá para ver ali o S&P 500, que é a bolsa, o principal índice da bolsa dos Estados Unidos, caindo quase 24% nesse período, afetou bastante os perfis mais longos. A própria Ibovespa também, embora ela esteja agora em campo positivo, ele por um bom tempo ficou em campo negativo ao longo do ano, afetou também os perfis que têm maior alocação. Então, por isso que o gráfico do curto prazo para os perfis mais longos, ele vai ter uma performance cada vez menor, embora todos estejam em campo positivo. Tá? Então, de novo, a dinâmica de cada uma das classes faz a composição dos perfis, tá? Então, aqui são os resultados acumulados até o final de setembro, tá? Isso fica disponível também nas nossas lâminas, dá para ver bem lá como é que estão os resultados, tá? Agora, é interessante quando a gente começa a sair um pouco do curto prazo, desse momento, né, que traz bastante volatilidade. Quando a gente olha o gráfico acima, a gente está falando aqui agora desde janeiro de 20, que foi quando a gente lançou do perfil 35 em diante. Até então, aqui a gente só tinha o perfil curto prazo até o perfil 20-30, e aqui também dá para ver bem a mesma dinâmica que a gente viu no slide anterior. Ainda assim, a gente está vendo um desempenho pior dos perfis mais longos, porque quando a gente olha de janeiro de 20 para cá, foi um momento onde foram poucos momentos bons aqui para ativos de risco, né? Então, a gente está falando de pandemia, está falando de guerra, então é uma janela bastante ruim para ativos que têm um pouco maior risco, né? Então, mas assim, essa é uma janela
ruim, embora já um pouco mais longo que olhar um ano só. Mas aí fica muito mais interessante quando a gente olha uma janela mais longa, que é o gráfico abaixo, quando a gente vê a rentabilidade dos perfis que nasceram lá em maio de 14. Aí aqui dá para ver bem aqui, quando você tira totalmente a questão do curto prazo, a gente consegue ver bem aqui a dinâmica, a lógica que é que os perfis mais curtos são mais conservadores, a gente consegue ver bem aqui o perfil curto prazo, onde ele está quase ali 99% de rentabilidade acumulada nesse período, que é basicamente ali o CDI muito acima da inflação, o IPCA nessa mesma janela subiu só 63%, quase 64%, então ele teve essa performance boa já atendendo o objetivo dele, que é um perfil para buscar ali o CDI e superar o IPCA, e a gente consegue ver bem o crescimento dos outros dois perfis. Vou dar um destaque para o perfil 2030. O perfil 2030 no acumulado está dando 122% dessa janela, ele está muito acima ali do IPCA, acima do CDI, está batendo o próprio Ibovespa nesse período, lembrando que o perfil, por conta da composição, da característica de diversificação que ele tem um nível de risco menor do que se você simplesmente alocar na bolsa. Então, mesmo com um nível de risco menor, ele está superando o Ibovespa, está superando o IGPM, está em linha ali com a própria investimento em bolsa nos Estados Unidos através do S&P. Tá? Então, é interessante ver isso aqui, que perfis mais curtos, no curto prazo, aqui no caso, uma segurança, uma menor volatilidade, e cada vez que o perfil vai ficando mais longo, vai trazendo uma maior volatilidade, mas também traz uma construção maior do patrimônio. Tá? E aqui, só para finalizar, o que a gente está vendo aqui também, de forma bem resumida, sem entrar em números, mas só para ajudar um pouco o participante, o que a gente está vendo do cenário daqui em diante, pelo menos para 2023. Né? Cenário externo, trazendo aqui bastantes elementos que a gente já falou um pouco, mas agora sim, efetivamente um ano, né? Um período com um crescimento menor mundial, podendo até ficar em campo recessivo, né? Por um período curto, tá? Aí as dúvidas, são várias dúvidas, né? Qual vai ser o ritmo realmente de desaceleração? Que a economia dos Estados Unidos vai desacelerar? Ela vai. Agora, qual vai ser o ritmo? Vai ser de forma mais rápida? Vai ser mais suave? Qual vai ser o ritmo de desaceleração e quanto vai demorar esse período aí? Qual vai ser a estabilização do patamar, né, dos juros, não só nos Estados Unidos, mas na União Europeia? Mas a gente já sabe que é em nível elevado, então isso vai fazer com que a atividade realmente desacelere, vai fazer com que possa ter uma fuga, né, de recursos de países emergentes. O Brasil pode ser afetado para Estados Unidos, por exemplo, que a gente acaba sempre vendo em alguns momentos nas janelas de mercado, a gente pode ter essa fuga de recursos, porque os juros lá vai estar alto, o risco relativamente baixo dessa alocação, pode ter fuga de ativos de risco no mercado emergente. Provavelmente continuidade de lockdowns na China, afetando o nível de atividade mundial, como eu comentei, e a guerra da Rússia e Ucrânia, qual vai ser o nível, né, qual vai ser por quanto tempo e qual vai ser a intensidade? É uma dúvida que tem. Essas são as variáveis que vão afetar. No Brasil, a dúvida é quando que vai ter a retomada, a hora efetiva, depois das eleições, uma agenda produtiva, agenda de reformas, mas tem sempre a espada de poder ter continuidade de discussões e conflitos entre os poderes e podendo afetar também essa agenda de reformas que seria muito importante para o Brasil. Né? Então, tem mercado, a gente vê muito, vai ter um terceiro turno, uma discussão infinita, mesmo depois de um determinado candidato vencer. E no lado macro, Selic em nível elevado, mas já com potencial de redução a partir, principalmente, do segundo semestre desse ano, já tem uma expectativa de redução até o final do ano. Vai depender muito de se a inflação vai ficar em campo elevado de forma persistente ou se ela já vai cair, igual está acontecendo. E, de fato, qual vai ser o crescimento do Brasil nos próximos anos, principalmente em 2023, dado que esse ano aqui vai ser um crescimento interessante, dado o cenário que a gente tem, mas a dúvida é como que vai acontecer, o que vai acontecer nos próximos anos, aí, principalmente em 2023. Tá? Então, essas aqui são algumas dúvidas e como é o cenário, as principais variáveis que a gente que os gestores, o mercado está vendo para 2023. Tá? Agora eu devolvo aqui para o Cris. E aí, Vini, você já falou disso, mas eu repito, e claro, repito porque a gente vive aqui na Vext muito o dia a dia do relacionamento, são os nossos colegas que atendem os mais de 3.500 chamados, pedidos de ajuda durante um mês, e por incrível que pareça,
Todo ano tem gente que depois que acaba o período de adequação, nos liga, nos procura e diz, eu esqueci, e agora? Poxa, agora não dá para fazer mais nada. Então, lembrando, este ano, agora de 2022, o período de adequação do perfil de investimento ou de escolha para alguém que vai fazer pela primeira vez, está aberto. Então, você vai lá no site, então até o dia 4 de novembro, geralmente fica dentro de um mês só, né? Então, não, começou dia 1º de outubro, vai até o dia 4 de novembro, a gente tem segundo turno de eleições, agora dia 30, então, se você até está conversando com alguém aí, um amigo seu que você sabe que tem um plano Vext, pergunta, e aí, você já fez a escolha do seu perfil de investimento? Seu perfil está adequado? Ajuda a lembrar, ajuda a colocar esse assunto no boca a boca aí, pode passar, Vini. E é isso, como o Vini já falou, o website da Vext está disponível, aberto, www.vext.com.br. Você vai ter que entrar na sua área restrita, então, por meio do login, põe seu CPF, sua senha, não lembra da senha, está com alguma dificuldade, pede aqui para o nosso atendimento em qualquer um dos canais, chat, e-mail, telefone, presencial, quer nos fazer uma visita, fica à vontade, a gente resolve isso para você. E aí ali nos 5 quadradinhos que você vai encontrar ali, né, o mais da esquerda, quem olha o computador de frente assim, o amarelinho, tudo sobre seu perfil de investimento. Vai lá, escolhe seu perfil. Uma sugestão que o pessoal também sempre pergunta, imprime seu protocolo, você vai ter um protocolo da escolha do seu perfil, é sempre bom guardar um documento legal, importante, e você vai ver, o Vini mencionou isso, você vai ver a escolha do seu perfil, ou vai confirmar a escolha do seu perfil, claro, por meio do protocolo, na hora, mas os seus investimentos, a partir de janeiro do ano que vem, passam a ser alocados no perfil escolhido por você. E você enxerga essa informação, tanto na área restrita, bem no superior, ali perto do seu dado cadastral, como no aplicativo, a partir do fechamento de janeiro, que ocorre até o 9º dia útil de fevereiro. Então, em fevereiro, você vai lá confirmar a escolha do seu perfil. Então, não esqueçam disso, porque depois do dia 4 de novembro, não tem como fazer, e essa é uma lição para lá de importante. Pensa que todo o seu saldo de conta, seu patrimônio, dinheiro que você, sua patrocinadora vem juntando aí, vai ser direcionado para um ou para outro perfil de investimento, mediante a sua escolha, tá? Então, é isso. Pode passar, Vini, eu acho que eu já chego até no slide das perguntas. Ah, não! Enquanto o Vini se prepara para fazer as perguntas, vou dar um tempinho aí, se vocês puderem pegar, tirar o smartphone do bolso, colocar lá, alguns colocar na câmera, outros no appzinho de leitor de QR Code. Aqui está a nossa opinião, a gente adoraria, eu ia falar que a gente adoraria ouvir sua opinião, mas na verdade é ler, né? A gente vai receber essa informação escrita aqui. Então, se puder agora posicionar o seu smartphone aqui para a tela, capturar esse QR Code, e aí, enquanto se faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto ouve as respostas do Vini ou presta atenção na pergunta que você mesmo fez, dá ali para avaliar o webinar e a gente lê tudo, que a gente mudou muito já esse webinar por meio de opinião de vocês. Então, convido todos agora para dar mais uns segundinhos aqui, lê o QR Code, deixa a pesquisa aberta e eu já agradeço imensamente a participação de todos vocês aí. Bueno, acho que próximo slide eu vou convidar o Vini para se preparar para perguntas. Na verdade, não, Vini, todo mundo aqui vai estar disponível, Vini, eu, Mauro, Vini, eu. E aí, posso começar, Vini? Já vou pedir até para a Dani te colocar na tela, acho que você fica na tela. Então, vamos lá, a minha voz vai vir aqui pelo fundinho aqui. Deixa eu escolher uma perguntinha para você aqui, Vini, que veio. Paulo Gonçalves, Vini, pergunta atualíssima. Vini, bom dia. Gostaria de saber como a Vext analisa como será o rendimento dos perfis com base no resultado das eleições presidenciais. E ele ainda emenda aqui, diz, acredito que esse resultado influenciará e muito nosso futuro próximo. Com você, Vini. Boa pergunta, bem ampla, né? E de fato, assim, como eu comentei, a gente anualmente discute, principalmente no segundo semestre, né, de cada ano, a gente tenta, né, avaliar como vai ser o cenário para o ano seguinte, quais serão as principais variáveis, quais serão as principais, quais são
como é que o mercado está visualizando, né, mercado de investimento do ano seguinte, e sempre as eleições, a política brasileira é sempre uma variável importante. Quando a gente olha os nossos gestores, né, que a gente consulta bastante, a gente acompanha, a maioria deles indica que o resultado das eleições, por si só, não deve mudar, pelo menos no curto prazo, o nível de risco das carteiras, tá? Então, independente de quem for ali o presidente ali nos próximos 4 anos, isso por si só não vai mudar agora a composição dos investimentos e a composição das carteiras para o ano que vem, né? Então, agora, é evidente que o presidente que realmente for nessa próxima janela, uma variável que vai determinar bastante como vai ser a dinâmica dos investimentos vai ser qual vai ser o time que vai assumir, principalmente a área econômica, né, a área de desenvolvimento, vai assumir, e isso pode dar um novo cenário para os investimentos, né? Então, a gente sabe que já existe um time, que é o do presidente Bolsonaro, o time já está lá, já sabe mais ou menos como vai ser. Agora, caso seja o candidato Lula o vitorioso, a gente ainda não sabe quem vai ser, não vai ser importante essa variável, mas, assim, a princípio, a gente não vê junto aos nossos gestores, uma mudança relevante nesse primeiro momento. Mas a gente tem análise de curto prazo e de longo prazo. A análise de longo prazo é a alocação da macroestratégia, como eu comentei ali na gestão, mas tem variáveis também de movimentações táticas, movimentações de curto prazo, e se para 2023 o cenário que foi desenhado agora em 22 mudar de forma drástica por conta do novo presidente, a gente vai reavaliar também, tá? Então, a gente não consegue estabelecer qual vai ser a rentabilidade dos perfis no próximo ano, mas a gente, na política de investimentos que vai ser divulgada, vai ter ali a composição de cada um dos perfis e vai ter ali os principais indicadores esperados para o mercado, juros, crescimento, inflação, e isso acaba levando em conta também um pouco do contexto político-econômico Brasil e mundial, tá? Mas, de qualquer forma, além dessa variável, eleições e presidência, é importante o horizonte de investimento também. Por isso que a gente sempre traz, olha o curto prazo, mas também olha o objetivo de investimento. Não fique muito focado no curto prazo só, tá? Ô, Vini, pegar um gancho agora, você falou em alocações e vai estar na API. Tem um participante aqui bastante atento aqui pela pergunta dele. Olha que interessante, ele pergunta, provavelmente faz menção àquele quadro que a gente tem os perfis de investimento e as classes de ativo em cada um. A pergunta dele, está anônimo aqui, por que todos os perfis têm 2% alocado em líquidos yield? Boa observação. Boa, né? Boa. O que acontece? Como a política de investimentos e as alocações, elas precisam seguir ali limites estabelecidos pela legislação, né, que está em vigor e que a gente tem que seguir, né, as alocações. Existem alguns limites, por exemplo, para investimentos que a gente chama de investimentos estruturados, né? Então, tipo de investimento estruturado, a gente está falando de investimentos, no caso aí, dos ilíquidos, multimercado, né, são os principais. Então, a gente tem limites de alocação nesse tipo de segmento. Então, e aí, uma outra variável também que a gente considera, no caso específico dos ilíquidos, como o próprio nome diz, a iliquidez. Aí, como a gente tem uma questão de iliquidez, a gente não consegue simplesmente tomar a decisão da noite para o dia de fazer a venda, de fazer a saída desse tipo de investimento. A gente não tem também não quer correr tanto risco de ficar com tempo nesse tipo de investimento. Então, a gente distribui a alocação num nível que a gente entende que é um nível razoável, um nível ótimo desse tipo de alocação ao longo dos perfis, porque a gente acredita nesse tipo de investimento, mas a gente não pode também fazer uma alocação muito grande, e a gente distribui isso de forma linear, mas, assim, basicamente é para poder trazer o benefício desse tipo de investimento para todos os perfis de forma igual, de forma relativa, porque cada classe tem, né, cada perfil tem o seu patrimônio, mas a gente busca sempre ter uma alocação mínima que seja ótima, e por isso que é linear, tá? É uma classe bastante interessante, que a gente acredita, mas a gente não pode também alocar muito, tá?
Vini, perguntinha do Carlos Arruda aqui, olha que interessante. Ele diz o seguinte, que em 2021, guarda essa data, ele fez um pequeno ajuste no perfil dele, passou do curto prazo para o 2025, que passou a vigorar ali em janeiro de 22. Aí ele anota assim, embora eu tenha consciência de que desempenho passado não é a garantia de desempenho futuro, ele falou que essa mudança ele pautou pelo desempenho superior, consistente do 2025 em relação ao curto prazo nos últimos anos. Mas agora a pergunta dele é, e agora? Devo retornar ao curto prazo, visto que o curto prazo vem superando o 2025 nos últimos meses? Boa, pegou a pergunta também, e é exatamente isso, né? Aí o ponto é como que ele tomou a decisão de ir para o 25, se ele olhou de fato o horizonte de investimento, ou seja, que ele vai começar a utilizar o recurso ali em 2025, ou se simplesmente foi uma decisão de falar, não, eu quero correr um pouco mais de risco indo para o 2025 em relação ao perfil curto prazo, né? Porque, como eu mostrei, o perfil curto prazo, ele é basicamente renda fixa, curto prazo, vai estar sempre perto ali do CDI, com baixa volatilidade. O perfil 2025, ele já tem um componente um pouco maior de risco, que ele já, além de uma parcela ainda relevante na classe renda fixa curto prazo, ele já tem bolsa, ele já tem outras classes que trazem um pouco mais de volatilidade. Então, de fato, se o mercado continuar volátil, continuar, por exemplo, um investimento no exterior, investimento em bolsa, sofrendo o ano que vem, pode ser que o perfil curto prazo seja melhor, porque ele vai ter uma parcela em renda fixa um pouco mais, com a volatilidade menor, tá? E um pouco mais previsível. Agora, se for um mercado de crescimento de bolsa, onde o investimento exterior vai bem, provavelmente o perfil 2025 vai melhor. Quando você olha aquele gráfico que eu mostrei desde maio de 14, ali dá para ver bem. Por mais que no curto prazo, né, nessa janela mais curta, o perfil curto prazo esteja indo bem, é porque a taxa, os juros foi bem e as outras classes sofreram. Mas quando você olha uma janela um pouco mais longa, dá para ver que o perfil 2025, ele realmente é melhor, por essas características de ter mais risco, mas ter uma expectativa maior de retorno. Então, vai depender muito ali do seu apetite a risco e da sua expectativa de utilização desse recurso, tá? Vini, nessa linha de, claro, ficar olhando para o futuro, imaginar o futuro para tomar decisão hoje, o Emanuel Pereira pergunta para você aqui, ó, em 2023, Vini, a taxa Selic tende a se manter alta? Ela vai, assim, hoje a gente está na casa de 14%, né, da Selic. O mercado já começa a trabalhar com redução a partir principalmente do segundo semestre do ano que vem da taxa Selic, mas ela deve terminar o ano ali na casa, pelas expectativas, na casa de 11%. Então, ela começa o ano perto de 14%, termina em 11%, então vai ser uma taxa ainda ao longo do ano de 23 em 2 dígitos. Normalmente ela é a maior parcela alocada na classe renda fixa a curto prazo, tem alguma previsibilidade de retorno, se não tiver nada muito diferente no mercado. Então, se a gente olhar no passado recente, onde a Selic estava em 2%, é uma taxa boa. 2 dígitos ainda é uma taxa boa. Ô, Vini, vou agora dar uma migrada de mundo dos investimentos agora para perfis de investimento. Tem uma pergunta aqui que já aconteceu em 2020 e não se identificou, mas a pergunta é o que acontece com o perfil, né, quando ele atinge o ano previsto da data-alvo? Aconteceu em 2020, né? Exato. Boa lembrança, Cris. O que acontece? Como a gente, nosso modelo de perfis é de perfis data-alvo, quando esse alvo é atingido, ou seja, quando o ano ele é atingido, o perfil ele é extinto e os participantes que estavam nesse perfil podem tomar a decisão de migrar para outro perfil existente, podendo ser o perfil curto prazo, que sempre vai estar lá, ou perfis mais longos, ele pode tomar uma decisão. Então, por exemplo, se ele, no perfil 2025, o participante está no perfil 2025, chegou lá no final de 2025, esse perfil vai ser extinto e ele vai poder fazer a escolha para outros perfis, né? 2030 ou perfil curto prazo, tá? Ele toma essa decisão. Se ele não tomar decisão nenhuma, automaticamente ele vai ser alocado no perfil curto prazo, tá?
Vini, última pergunta, estamos chegando meio-dia, claro, não queremos atrapalhar também a turma, e aí também garantindo que você vai poder rever todo esse webinar que vai ficar gravado e também as outras perguntas, temos aqui a nossa turma do atendimento para responder a qualquer momento. Mas o Silvio faz uma pergunta, tem a ver com perfis, tem a ver com a entidade como um todo. Ele diz assim, bom dia, a taxa de administração, nossa taxa de custeio de 0,78% aqui para o ano de 2022, é a mesma para todos os perfis? É a mesma, tá? A taxa ela é a mesma para todos os perfis, é uma taxa anual, tá? Então, a gente, anualmente, a gente estabelece no final de cada ano, da mesma forma que a gente discute a política, a gente discute também o orçamento previsto para o ano seguinte da entidade. Esse orçamento leva em conta os projetos e a estrutura que a entidade vai ter, estabelece-se uma taxa e essa taxa ela fica vigente ao longo do ano, aplicada mensalmente, e isso é uniforme para todos os perfis, tá? Desde que, se algum participante entra no meio do ano, por exemplo, faz adesão no meio do ano, a partir desse mês ele passa a pagar a mesma taxa proporcional ao mês, né, que ele entrou, e assim em diante. Então, a gente não faz nenhuma distinção de acordo com o perfil. Perfeito, Vini, muito obrigado. E aí, pessoal, caminhando agora para o finalzinho desse webinar, eu vou passar aqui, a imagem já vai para o Mauro Figueira, para se despedir. Muito obrigado, eu já me despeço de todo mundo aqui. Valeu mesmo. Acho que passou a tela ali, Vini, por favor. Bem, primeiro agradecer a todos aí pela participação, pelas perguntas que vieram. A gente sabe que pode ser que alguma pergunta não tenha sido respondida. A gente incentiva vocês a entrarem em contato aí com nossos canais de comunicação, seja por e-mail, seja por telefone, pelo chat. E, inclusive, eu queria ressaltar que teve uma pergunta que eu achei bem interessante. Todas foram boas, mas uma que traz um pouco esse dilema da escolha do perfil, né? Eu estava num certo perfil, mudei para o outro porque o desempenho estava melhor, agora eu estou em dúvida se eu devo continuar nesse ou voltar para o anterior. O Vinícius trouxe aqui uma explicação bastante interessante sobre a forma como a gente enxerga, mas a gente recomenda você e outros participantes que tiverem realmente essa dúvida, é um momento aí importante que nós estamos passando no país, né? E passou tudo isso de forma muito clara. Entre em contato com a gente, ligue para a gente, peça uma conversa com o Vinícius. O Vinícius vai dar mais detalhes, mais informações para a gente entender qual é a sua necessidade, os seus objetivos, e aí a gente conseguir lhe ajudar nesse momento de escolha. Nós temos aí mais umas 2 semanas, mais ou menos, um pouco mais que isso, então temos tempo. Então fique atento aí, agradecemos e aguardamos vocês aí para os nossos próximos eventos. E aqui lembrando que a gente está à disposição também nas nossas mídias sociais, interajam com a gente. E muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.